Nós estamos, irmãos, nós estamos falando sobre a interdependência da igreja. A interdependência da igreja do Senhor Jesus Cristo é um ensino bíblico, irmãos. A interdependência é o princípio organizador da matéria viva. Não esqueçam disso. A interdependência é o princípio organizador da matéria viva. Sistemas. Isso aí a gente aprende sistemas desde lá do... Eu não sei se está aprendendo mais hoje. Porque tem um punhado de coisas que não se aprende hoje mais, né? Geografia não é geografia mais, agora é geopolítica, não é um negócio assim? Né? Então a gente aprendia relevo, aprendia caatinga, aprendia cerrado, a gente aprendia todo esse negócio. As capitais do país, os estados da federação, aquela coisa toda. Então não sei se ainda está assim, né? Mas eu acho que está, né? Tem que aprender sistema. Se não aprender sistema, não aprendeu nada. Então o que é sistema? Qual a definição de sistema? É o conjunto de elementos que trabalham de forma... O quê? Hein? De forma coordenada, interdependentes, com um propósito comum. Então a igreja, ela é um organismo vivo. A pessoa pode tentar fazer da igreja uma empresa, e quando faz isso a igreja quebra, porque a igreja não é empresa. A igreja é um organismo vivo, organizado pela interdependência. Então, Deus pensou na igreja e não pensou em uma unidade, pensou na unidade do corpo. E a figura, essa figura fantástica que tem o seu mentor. Quem que é o mentor da figura do corpo? Para representar a igreja. Quem foi o que deu o start dessa figura? Hein? Quem que primeiro escreveu sobre isso? Claro que quem criou essa realidade foi Deus. O Espírito Santo de Deus foi o que gerou. Tudo que é espiritual nasce no coração de Deus. E é encarnado, é dado existência e coexistência através da ação do Espírito Santo. Não há nada espiritual que nós experimentamos, vivemos, convivemos e vamos usufruir disso e usufruímos sem a ação do Espírito Santo, irmãos. Não esqueça disso. Nada espiritualmente falando é divorciado da ação do Espírito. Então, o Espírito usa as pessoas. Mas quem primeiro falou sobre isso? O apóstolo Paulo, nós trabalhamos ontem. Mas quem foi o mentor da metáfora do corpo? Vocês não têm imaginação? Vocês não... Claro, vocês têm imaginação. Vocês não imaginam? Hein? Ah, não, aí fica muito fácil. Não, se eu falar, fica muito fácil. Quem era um amigo íntimo de Paulo? Quem mais? Silas, Barnabé, Timóteo. Vocês estão esquecendo de um. Lucas. Quem Lucas era? Médico. Paulo não escreveu isso, irmãos, leigamente. Paulo tinha um amigo médico. E esse amigo médico deu uma aula de anatomia para o apóstolo Paulo. Porque os termos que o apóstolo Paulo usa, trazendo a igreja como corpo, são termos médicos. São termos médicos. Então Lucas, numa interdependência com Paulo, ajuda Paulo. Paulo, você está falando sobre isso, rapaz, mas olha, deixa eu dizer para você,
qual é o meu conhecimento? Aí ele passou para Paulo. Sabe aquelas noites assim que ficam falando de teologia até tarde? Isso acontecia no seminário, né? Hoje as pessoas falam sobre o Coríntios, falam sobre um punhado de coisas quando se encontram, mas no seminário a gente passava horas debatendo, discutindo sobre determinados temas. Eu imagino que esse foi um tema do Dr. Paulo com o apóstolo Paulo. Quer dizer, uma interdependência ali. Ó, Dr. Paulo, Dr. Lucas com o apóstolo Paulo. Puxa vida. Olha a interdependência, ajude. Né? Então aqueles dois ali, num colóquio diante de Deus, geraram essa figura do corpo. Então nós não podemos, quando estudamos a interdependência, nós não podemos esquecer desse organismo vivo, irmãos, que nós interdependemos uns dos outros para vivermos. A igreja não é uma pirâmide com o pastor no topo. Não é. A igreja também não é um ônibus que o pastor está levando todo mundo para o céu. E se alguém não for, culpa do pastor. Se a igreja não é viva, não é atuante, é culpa do pastor. Se há uma freada brusca, é culpa do motorista. Não é assim que a igreja funciona. Não foi isso que Deus pensou. Deus pensou num corpo onde todos nós estamos interligados. O buraquinho no fundo do barco, da minha poltrona, do navio, tem a ver com todo o barco. Se eu furar um buraquinho no casco do navio, vai afundar todo mundo. Embora eu tenha comprado aquela poltrona, e ela é minha até chegar no destino. Mas o fundo ali tem a ver com todo. Se eu furar o barco, vai entrar água e todos nós vamos para o fundo. No Antigo Testamento nós vimos o caso de Moisés. Mas há muitos outros relatos no Antigo Testamento que um único pode estragar toda uma realidade. Qual é o fato do Antigo Testamento que vem à mente de vocês quando eu falo de estragar o projeto de Deus por causa de um único? Hein? Adão? Arão? Tá, Arão também, mas tem um que foi pior. Claro, não que a idolatria não seja Deus considera a idolatria como um dos maiores pecados. Ele retardou. Mas tem um que levou prejuízo tremendo. Claro, que qualquer um de nós não vamos obstruir aquilo que Deus quer fazer. Porque Deus vai fazer independentemente de mim e de você. Ele nos desqualifica, nos expulsa do corpo, né? A gente sai do corpo, é como um furúnculo, como uma espinha, como qualquer outra coisa que está incomodando o próprio corpo vai jogar para fora esse negócio. Pode ter certeza disso. Então o corpo vai expurgar aquilo que está fazendo mal a ele. Isso é natural no corpo de Cristo também. Mas podemos trazer danos. Por quê? Porque nós somos interligados. Nós somos interligados. Alguém fala assim, mas a pintinha, essa pintinha no ombro da Vandelisa, não tem nada. É um carcinoma. Está no ombro dela aqui, pertinho da rede linfática. Pertinho do sistema linfático do corpo. Se bate ali, é metástase. Ela tem que arrancar seio, tem que arrancar axila, tudo. Por que não tem a ver? Tem a ver sim. Essa coisinha simples na pele pode trazer danos para o corpo dela todinho e pode até levá-la a óbito.
Então, isso é a analogia do corpo. Então, muitas coisas acontecem na igreja, ou deixam de acontecer na igreja, por causa de parte desse corpo. Por causa de parte do corpo. Então, lá no Antigo Testamento, por causa de uma bobeirinha de uma única pessoa, trouxe danos irreversíveis ao arraial de Israel. Quem foi? Hein? Tem algo aqui. Qual é o nome daquele que roubou uma peça? Acã. Um exército forte, que acabara de vencer um exército forte, perde para um exército mínimo. Aí Deus fala assim para Josué: para de chorar. Tem um problema aí que você precisa resolver. Eu falei para ninguém pegar nada. Aí trouxe para dentro o exército de Israel, perdeu feio. E muita gente, muitas pessoas morreram. Então, irmãos, quando eu falo de corpo, eu não estou falando só a questão de produzirmos o ministério. Corpo tem a ver em sermos saudáveis. Tem a ver em trazer a vontade de Deus para o meu e o seu tempo, que passa muito rápido. E que a gente precisa de perceber disto para que a gente caminhe trazendo a realidade de Deus todo o tempo. Então não podemos perder a visão de que todos nós somos co-cidadãos de uma mesma pátria. Sejam patriotas, irmãos, não como brasileiros que não são patriotas, mas patriotas dos céus. Eu sou patriota do reino da pátria celestial. Leiam Hebreus na sua casa. Aqueles homens viveram e são os notáveis de Deus. Viveram, foram mortos por esse amor, trabalharam, se gastaram, se deram por isso. E lá no final, o que diz deles? Não era digno. Porque eles estavam de olho na pátria que estava por vir. Ou seja, foram patriotas da pátria que estava por vir, vivendo em outra pátria. Amando, vivendo de tal maneira, com inteireza de coração, representando a pátria celestial, irmãos. Representando a pátria celestial. De vez em quando eu aproveito algumas oportunidades, e estou fazendo isso hoje muito mais do que fazia antes. Mas eu pego todo o gancho para dar uma palavra de salvação e talvez uma palavra de condenação para quem Deus abre essa porta. Eu entendo que as minhas palavras deveriam ser apenas palavras de salvação. Mas a Bíblia diz que as minhas e as suas palavras, as minhas e as suas ações, não são só de salvação. É também de condenação. Porque Paulo diz o seguinte, que o nosso cheiro é cheiro de vida para a vida e de morte para a morte. Às vezes a minha palavra não é de salvação. Eu estou mandando alguém para o inferno, sem desculpas, quando eu falo alguma coisa. Então eu tenho aproveitado isso em momentos, assim, tem nada a ver. Tem nada a ver. E essa semana eu aproveitei essa oportunidade. Eu estava num local comprando um farol, e aí tinha um rapaz lá, simpático, chama-se Felipe. E o Felipe, eu falei, rapaz, gostei de vocês. Falei pro camarada, porque tem pessoas, irmãos, que passam para dentro do balcão e o balcão não passa para dentro dele. Tem pessoas que estão lá pelo salário, trata você cordial, mas você sabe que aquilo é tudo falso, é tudo marketing da empresa.
Mas tem outras pessoas que são extremamente simpáticos lá do outro lado. E você detecta isso pela maneira que ele te atende. Então aquela empresa, eu nunca tinha entrado naquele lugar, aquela empresa, eu falei, rapaz, esse povo é... Depois descobri que ele era mineiro. Mas não estou dizendo que paulista não faça isso, porque o Felipe é paulista. Aí eu falei, rapaz, estou gostando de vocês, vou voltar aqui mais vezes. Aí o Felipe tirou uma gracinha comigo. O Felipe falou assim, não, o senhor vai gostar muito mais, olha lá. Eu falei, ele vai mostrar uma máquina de café, né? Aí mostrou a mulher, está de frente a uma coisa de propaganda, uma mulher assim, batendo foto, fazendo foto, assim na frente, um estúdio, mas ela estava provocantemente. Aí eu falei, rapaz, eu precisava dar um negócio nesse camarada aqui. Eu falei, Felipe, você que não conhece as pessoas, você não deveria falar uma coisa dessa. Aí eu vi que ele ficou branco. Eu falei, olha, você não faz isso com um pastor, nem com um padre. Você não me conhece e você não deveria ter apontado-me para essa mulher. Porque, Felipe, eu sou pastor, cara. Aí eu dei uma pancada, assim, bem jóia, para uns 6 que eu nunca tinha visto na vida, preguei para eles. Aí o cara diz assim, mas olha, o senhor pode ser pastor, eu até conheço a igreja presbiteriana, não é igual às outras, mas olha, eu estou sendo, ele usou uma expressão, não é tolhido, ele está sendo alguma coisa da fé. A fé dele está sendo roubada pelos nossos pastores televisivos. Ele diz, eu estou sendo roubado, a minha vida com Deus está sendo roubada pelos seus colegas da televisão. Aí eu pensei assim, puxa vida. Eu fui embora, deixei a palavra, e aí o Felipe, eu falei, Felipe, aprenda isso, cara, você é novinho. E se eu fosse o marido dela? Ele falou, achei logo que o senhor era o marido dela. Porque eu vi a sua placa, não é daqui. Isso foi em Taquaritinga. Ele falou, achei que o senhor era o marido dela e eu levo um tiro na cara aqui. Eu falei, mas eu poderia ser o pai dela. Mas tudo bem. Se ela está mostrando daquele jeito, é problema do pai e do marido. Não é? Mas eu disse para o Felipe, Felipe, aprenda isso na sua vida. Cuidado, você é jovem, rapaz. Eu não olho assim, a Bíblia diz que eu preciso de evitar esse negócio. Eu tenho uma mulher lá na minha casa, que é minha esposa. Então, se você não tivesse me mostrado, eu não teria olhado para ela. Você não pode fazer isso, cara. Eu acho que é porque você pensa de outra maneira e você tem hormônio na cabeça e fervendo aí, né? Na linguagem evangélica fala que são pentecostais os hormônios. Tem que tomar muito cuidado com ele. Fogo puro esses hormônios. Então, deixei isso, mas fui para casa pensando. Pessoas que não amam a pátria, não são patriotas celestiais. Porque eu estou estragando outros que poderiam vir com leveza e desfrutarem da bênção de se ser parte dessa pátria celestial. Está estragando. Não somos patriotas. Por que o Brasil, irmãos, tem sido tão roubado, tão vituperado? É por nossa própria causa. Por que a igreja tem crescido tanto, mas tem aparecido que nos empalidece quando ela tem aparecido? Por que nós não fazemos diferença, irmãos? Como igreja. É porque nós não amamos a pátria. Essa pátria não é amada, ela é explorada. Amada. Se nós amássemos, irmãos, nós pensaríamos
na realidade do reino de Deus e nós estamos representando esse reino aqui. Assim como todas as minhas atitudes em qualquer parte de Araraquara ou qualquer lugar, eu estou representando vocês. E eu quero representá-los bem. Então procuro cumprir a minha palavra, eu procuro ser honesto, eu procuro ser verdadeiro, eu procuro responder com realidades espirituais à vida, porque eu estou representando vocês. Eu represento todos vocês. Em qualquer lugar que eu for, 24 horas por dia, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Araraquara e não tem como fugir disso. Ou esteja de bermuda, ou esteja de terno, ou esteja de sunga, ou esteja pelado. De qualquer maneira, eu represento a Igreja Presbiteriana de Araraquara. E como cidadão do reino de Deus, da pátria celestial, eu também o represento. E isso tem a ver, o Felipe nunca mais vai esquecer desse negócio. E ele vai lembrar que foi um pastor que chamou-lhe a atenção. Toda vez que ele olhar para uma mulher batendo foto de frente às suas autopeças, ele vai lembrar da minha palavra. Eu posso ter feito diferença na vida do Felipe naquele dia. E posso ter mostrado, vou voltar lá mais vezes. Vou voltar lá mais vezes. Vou comprar e dizer para eles, lembram de mim? Eles não vão esquecer. Eu e vocês somos co-cidadãos de uma mesma pátria. Irmãos, vocês querem ver o tanto que isso é importante? É quando a gente sai do nosso país. Como é bom encontrar um brasileiro lá fora. Como é bom encontrar um brasileiro lá fora. Principalmente quando você está com saudade do Brasil. Eu nunca passei mais de 30 dias fora do país. Mas ó, quando vai terminando os 30 dias, você fica com a saudade de ouvir português. Saudade do feijão. Então, saudade da pátria me leva a honrar a minha pátria quando eu estou fora dela. Então, pense nisso. Você e eu somos representantes 24 horas por dia do reino de Deus. Eu digo que sou cidadão do reino de Deus e todos nós somos. E somos interdependentes. Nós dependemos uns dos outros para representarmos a pátria de Deus aqui. Este mundo não era digno de tê-los aqui, porque eles eram de outra pátria. Honraram a pátria celestial, honraram onde estavam também. Eu sou brasileiro. Clamo a Deus pela nossa pátria, choro às vezes pela injustiça, pelo roubo que há na nossa pátria. Poderíamos ser ricos, poderíamos ter saúde à vontade, educação à vontade, moradia à vontade, não essa indignidade que nós vemos todos os dias no nosso país. Mas também, irmãos, Efésios 4:4. Essas duas realidades nós estudamos domingo passado. Eu só dei uma introdução aqui. Nós estudamos Filipenses 3:20, nós estudamos Romanos 12:5. Agora, Efésios 4:4, que é exatamente aquilo que vai dar-nos a bênção dessa vida imortal, que é o hino que nós acabamos de cantar, que na morte da cruz, Jesus me deu uma vida imortal. Nós somos imortais, irmãos. Nós somos imortais. Todas as pessoas que você encontra, elas vão dizer assim, a única certeza que a gente tem na vida é da... Eu não. Eu não. Eu posso até não morrer, irmãos. Eu tenho a possibilidade, todos nós aqui que estamos aqui hoje,
temos a possibilidade de não morrermos. Você já parou para pensar nisso? Eu não tenho certeza da morte, irmãos. Não tenho mesmo. Eu tenho certeza da vida. A morte física, para mim, ela é uma possibilidade. Uma possibilidade. Se Jesus rasgar os céus hoje, eu não vou morrer. Não vou morrer. A Bíblia diz que eu não vou morrer. E o que isso chama? Esperança. Olha o que o texto diz, Efésios 4:4. Pode ler. Então, eu fui chamado por Deus numa chamada eficaz, numa só esperança. Acabamos de cantar o hino. Ele me deu uma vida imortal, irmãos. Eu pertenço a uma nova pátria. Eu fui chamado para fazer parte da pátria celestial, quando eu fui salvo. Agora há uma esperança no meu coração, compartilhada pelo Espírito Santo de Deus, e nós somos interdependentes dessa esperança. Você já chegou perto de alguém? Isso é uma função pastoral que eu estou cansado de exercê-la. Trazer esperança. Você já chegou no momento assim que a pessoa fala assim, pastor, estou achando que a minha fé está abalada. Aí você começa a falar da certeza da salvação. Depois de uma hora, a pessoa consegue dizer, o senhor sabe que eu estou bem melhor. Isso é interdependência. O corpo de Cristo precisa ser interdependente para ajudar-nos a chegarmos lá, a trabalharmos essa esperança no coração do outro. Ou você nunca teve assim aquela sensação de que, puxa, minha vida religiosa está indo por água abaixo. Aí chega uma pessoa e te dá um empurrão da igreja. Fala de uma bênção, fala de algo maravilhoso. Você vem aqui sem interesse, nem gostaria de estar aqui. Aí a pessoa que estiver falando, um hino, uma oração, um texto bíblico, lhe levanta a alma. Aí você vai para casa, cheio da realidade de Deus. Porque nós somos chamados, irmãos, para uma viva esperança. E a minha esperança também não morre. Alguém diz assim, a última que morre, a esperança, a minha não, também. Está vendo aí que eu moro em outra pátria e sou diferente dos que moram por aqui. Eu não tenho certeza da morte. E a minha esperança nunca vai morrer. Porque eu fui chamado, irmãos, para uma viva esperança. E a gente precisa ajudar uns aos outros a caminhar nisso. Pode ver que o texto de Efésios 4 fala do corpo. Ele está dizendo, irmãos, que nós nos ajuntamos para que a gente possa carregar alguns conosco até que eles se firmem de novo. O corpo de Cristo, irmãos, está interligado. Eu já contei aqui para vocês que o reverendo Henrique Guedes era o meu professor de filosofia no seminário. Eu gostava do pastor Henrique Guedes porque ele não cansava. Por que ele não cansava? Ele tinha uma voz muito bonita e eu gostava da voz dele. Muito embora ele havia feito postação de voz. É muito culto, e essas pessoas às vezes se perdem um pouquinho, mas o pastor Henrique Guedes, é gostosa a aula dele, ele dava entonação. Quando ele falava, por exemplo, eu ouvi a mensagem dele naquele texto lá de Pedro, que chega para Jesus e diz, para onde iremos nós? Então, se eu fechar os olhos, eu consigo ver o reverendo Henrique Guedes, baixinho, da minha altura, assim, falando. Ele levantava a mão direita, porque ele pode olhar,
todas as coisas negativas, ele falava com a mão esquerda. E todas as positivas com a mão direita. Ele era extremamente didático. Na pregação, ele era pastor da igreja presbiteriana da Boa Vista. Eu acho que hoje ele está com mal de Alzheimer. Mas ele falava, então eu ouvi ele pregar essa mensagem, ele dizia assim: para onde iremos nós, Senhor? Para o islamismo? Para isso? Para aquilo? Por exemplo, o que era positivo ele levava aqui, para o negativo ele levava aqui. Quer dizer, o que não era um caminho bom ele levava para a esquerda, o que era um caminho razoável ele levava para a direita. Então ele fazia toda essa realidade para a gente aprender. E na filosofia ele dizia assim: vocês estão reclamando do café da noite, do café da manhã. Agora lembre-se que a sopa de feijão que vocês tomam com esse pãozinho duro aqui à tarde está tornando as suas unhas, seu cabelo, e ele ia falando. Então, irmãos, a realidade do corpo, nós vamos nutrindo uns aos outros. Então, se eu como alguma coisa, transformar, não importa se você come capim refogado, ou você come picanha. Essas realidades vão transformar em realidades palpáveis. A unha cresce, meu alimento está fazendo isso. Há um metabolismo em mim, produzindo realidades a partir do que eu estou alimentando. Então aqui na igreja, irmãos, nós precisamos alimentar da esperança. Dessa viva esperança nós fomos chamados. E é quando? Na interdependência. Ontem foi a despedida do André e da Cris. Muito choro entre os casais, os jovens casais. Muito choro. E cada um deu uma palavra. Eu dei uma palavra primeiro, depois cada casal manifestou uma palavra ao André e à Cris. Todos eles falaram da bênção que o André e a Cris foi na vida deles. Aí depois foi a vez, quando todo mundo terminou, eu orei, aí o André quis falar. Aí ele falou da bênção que os casais foram na vida deles. Isso é o quê? Interdependência. Casais jovens, com os mesmos questionamentos, com os mesmos problemas, com as mesmas dúvidas, com os mesmos enfrentamentos, se juntaram e abençoaram um ao outro. A igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, foi chamada para fazer isso. Trazer esperança. Trazer esperança. Porque a esperança que nós fomos chamados é uma viva esperança. Tudo pode acabar, irmãos. E tudo vai acabar. Mas aquilo que Deus nos deu enquanto igreja, enquanto indivíduo, não vai acabar nunca. A minha vida e a sua vida em Cristo, ela é eterna. Nós somos imortais. Olha a letra desse hino, a profundidade desse hino 106, para você ver. É uma declaração de fé, o hino 106. Ele me deu vida imortal. Irmão, já parou para pensar nessa beleza, onde todo mundo está com medo de morrer, e eu e você nem pensamos em morrer, porque tem a possibilidade de não morrer? Já parou para pensar nisso? Quando a esperança da maioria é a última a morrer, a sua não morre. Porque ela é viva a esperança, está alicerçada num Deus vivo. Você já parou para pensar nisso? Essa semana eu fui a Uberaba, quarta-feira, e vi lá minha velhinha. E conversei com ela. Aí eu disse para ela assim: mãe,
a grande bênção de sermos do Senhor é porque a gente não vai morrer. Nós não morremos, mãe. Ela diz, é verdade. Eu diz, olha, aqui é um tempo. Mas nós vamos passar toda a eternidade juntos. Os olhos dela encheram de lágrimas. Ela diz assim, é verdade. Nós vamos passar toda a eternidade juntos. Coisa fantástica isso. Fantástico isso. Não há nenhum outro sistema, irmãos, não há nenhuma outra filosofia, não há nada neste mundo que pode dar-nos esta certeza. Essa certeza. É uma viva esperança. E a gente precisa de ajudar uns aos outros, irmãos, porque às vezes a gente fica fraco. E Paulo diz assim, vocês que são fortes, ajuda aqueles que estão fraquejando, aqueles que estão caminhando. Isso é uma ajuda mútua, irmãos, não é uma pirâmide. Não é uma pirâmide, nós somos um corpo. Não há nada em nós mais importante do que outra coisa. Deus nos teceu-nos, Ele teceu-nos um tecido com o outro. É a palavra de Davi lá no Salmo 139. Fomos tecidos, tricotados no ventre da nossa mãe. Ou seja, Deus nos fez para estarmos juntos, como igreja também. Nós não estamos aqui à toa, irmãos. Levai as cargas uns dos outros. Não é falar assim, não, o pastor não levou, então ninguém levou. Sabe por que o cara saiu? Saiu por causa do pastor. Irmãos, está errado, essa visão está errada, não é assim que funciona. Nós precisamos da igreja, somos interdependentes uns dos outros. Precisamos de ajudar, precisamos de dizer sobre a esperança, de falarmos sobre a vida eterna. De falarmos dessa esperança que não tem preço, que foi dado, fomos chamados eficazmente para desfrutar disso na vida. Uma viva esperança. Mas também, irmãos, há um cabeça sobre todas essas coisas, e Paulo continua aí mesmo em Efésios 4, verso 5, veja lá o que ele diz. Então ele está dizendo assim que a realidade, toda essa realidade tem um Senhor coordenando, absoluto, que governa, soberano, sobre toda essa realidade. Alguém que prometeu, e esse alguém que prometeu tem a autoridade e o poder de fazer o que prometeu. Todos nós temos o mesmo Senhor. Irmãos, não é que seu chefe é melhor do que o meu chefe, ou o meu chefe é... Não, Jesus é o Senhor absoluto de todos nós. Então, somos um só corpo, somos da mesma pátria, temos uma só esperança, um só sistema doutrinário, que conduz-nos ao conhecimento da base que deixou-nos os apóstolos. Então nós usufruímos desta realidade. Então eu e vocês dependemos uns dos outros. Mas aí Paulo continua, irmãos, o capítulo 4 de Efésios, falando sobre algo mais profundo. Não só de posição, porque aí são posições que nós temos, ganhamos, usufruímos enquanto servos de Deus. Está disponível a todos nós esta realidade conquistada em Cristo para cada um de nós. Mas no verso 13 do capítulo 4,
ele está dizendo o seguinte, olha, todos nós temos isto, agora há um campo de atuação. Alguém precisa de ver isso. Alguém precisa experimentar isso no dia a dia. Isso precisa ser traduzido, historificado através da minha e da sua história. Então, quanto tempo isso vai levar? O que é que eu preciso fazer? Ele vem traduzindo isso. Nós podemos pegar lá no verso 9, falando dessa realidade que Deus conquistou e deu-nos em Cristo Jesus, trabalhou essa realidade em todos nós, distribuindo dons, colocando ofícios, traduzindo através de pessoas essa realidade, essas manifestações de Deus na vida do corpo, para que o corpo não ficasse, o quê? Anêmico, não ficasse raquítico, não fosse um pigmeu, porque o corpo, ele é chamado para crescer, irmãos. O corpo é feito para desenvolver. Quando isso não acontece, tem doença. Quando nós não nos tornamos realidades maduras, é porque tem doença em nós, nós temos problemas sérios. E aí ele diz, quanto é que vai durar esse mover nosso? Até que eu e vocês, irmãos, vamos chegar até um nível, outros estão muito além de nós, outros vão chegar além daqueles que foram além de nós, mas todos nós temos um alvo que nós vamos conquistar, irmãos, lá quando Jesus voltar. Então, o crescimento em Cristo é um crescimento para sempre. Por exemplo, eu não cresço mais, eu estou diminuindo. Eu vou crescer um pouquinho mais quando morrer. Porque aí meus nervos vão esticar, eu vou dar assim 1,63 m, qualquer coisa assim, 1,64 m. Mas eu estou diminuindo, né? Mas espiritualmente, eu estou crescendo. Você está crescendo. Por quê? Porque esse é o alvo. Essa é a finalidade. Até que todos nós cheguemos. Esse é o propósito final de Deus. Olha lá. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Não é unidade estrutural ou organizacional, é unidade espiritual em torno de uma fé comum. Não é para que essa igreja seja grande. Não é porque nós tenhamos aí 20 congregações. Não é porque nós tenhamos uma mega igreja. Não é isso que Paulo está falando, irmãos. Paulo está falando da unidade da fé. Paulo está falando que nós vamos caminhar de uma maneira a aprendermos a caminhar sabendo que estamos indo para uma pátria que está sendo preparada para mim, para você. Porque o Senhor da igreja diz que faria isso. De que nós temos uma esperança que não morre nunca. E que a morte, se acontecer, vai ser apenas uma passagem dimensional. E não precisa ter medo. Jesus já passou por ela para aliviar a mim e a você. E se não acontecer, passa a ser uma possibilidade que eu vou usufruir dela se estiver vivo quando Jesus voltar. Eu vou aguardar a volta. Se eu morrer antes, eu não vi. Mas alguém que vai ficar, vai ver. E não vai morrer. Não vai morrer. Então essa é a fé. Essa cadeia, essa unidade que nós cremos, é que nós vamos crescendo, vamos expressando, vamos trabalhando essa unidade. E também, irmãos, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Parece que foi o pastor Mário que falou sobre esse pleno conhecimento. Irmãos, o pleno conhecimento está disponível.
Sabe por que muitas vezes a gente não usufrui disso? É porque a gente se preocupa muito com as coisas daqui. Hoje, principalmente. Eu fui ver um implemento com um rapaz, um dono de casa de implementos agrícolas. Nós andamos 25 minutos eu atrás dele. Ele não tirou o celular do ouvido. Claro que eu mantive assim uma distância de uns daqui lá onde estão os irmãos, porque se alguma coisa acontecesse, dava tempo de frear e o meu carro tem ABS. Porque um cara com telefone no ouvido, uns 25 minutos, ele não conseguiu desligar o telefone. Gente, esses escravos tecnológicos, eles não têm tempo para mais nada. Para mais nada. Para mais nada. E a vida vai imprimindo sobre nós essa realidade. Mas há um pleno conhecimento de Deus que está disponível, que é a meta do corpo de Cristo, irmãos. Eu e vocês. Eu disse para Simone, todas as vezes que eu leio qualquer relato daqueles irmãos que morreram naquela empreitada missionária, que do livro que eu falei, Piloto da Selva, eu não me contenho, de verdade. Eu não consigo deixar de chorar. E aí eu fico pensando assim, hoje eu vou falar alguma coisa de um deles. Eu fico pensando assim, tão jovens, tão cultos, que poderia ter sido qualquer coisa na vida, cresceram tal tamanho que não conseguiram viver sem divulgar o que Deus havia feito nas suas vidas. Deixaram tudo para trás. Esse que eu vou falar hoje, irmãos, ele foi convidado pelas maiores igrejas do seu país para ser pastor, porque ele se preparou para ser um mega pastor e foi trabalhar com os índios. Uma estratégia, uma mente fantástica, era o mais destacado deles. O que é isso, irmãos? É o pleno conhecimento de Deus disponível e só alguns que usufruem disso. Mas Paulo está dizendo para mim e para você que isto é para a igreja. Você tem que correr, eu tenho que correr nessa unidade, dessa esperança, dessa fé que nos move, mas também há um conhecimento de Jesus Cristo disponível. E está pronto para mim e para você usufruir. Para nos agigantarmos, nos tornarmos adultos. Olha lá. A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, gente, vocês já pararam. A igreja está disponível à igreja o conhecimento, a plenitude de Jesus. Hoje eu assisti um desenho animado lá na Record. A Record no domingo de manhã passa desenhos animados sobre as parábolas, os milagres de Jesus. E eu estava vendo, irmãos, como que eles conseguem, claro, é tudo texto bíblico, como que era fantástico, como que Jesus trazia as realidades de Deus para as pessoas que estavam ao seu lado com uma facilidade, pessoas com filhos doentes, pessoas com pessoas mortas, pessoas com depressão, com possessão demoníaca, pais desesperados, chegavam diante de Jesus e um toque de Jesus, uma palavra de Jesus trazia as realidades dos céus para essas pessoas. Irmãos, isso está disponível no mercado. Eu lembro que o último episódio, que eu acho que foi do filho, eu não sei se foi do filho endemoniado, é porque eu não estava prestando atenção lá. Eu só liguei só para ficar, não era meu foco principal, não é? Mas o marido diz assim, olha, você tem que tomar muito cuidado, porque é uma contextualização, não é? Você tem que tomar muito cuidado com esses pregadores, porque eles só querem dinheiro. E a mulher diz assim, marido, eles não cobram nada.
Eles não cobram nada. Jesus de Nazaré não cobra nada. Os seus discípulos não cobram nada. Eu estou falando disso, irmão. Não estou falando de mercado. Eu estou falando de quando a igreja chega e traz essa plenitude de Deus como corpo, como organismo vivo, interdependentes. Está disponível para a igreja. Para mim e para você, como igreja. Podemos chegar, irmãos, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Já pensou nisso, irmãos? Eu me sinto tão pigmeu diante da realidade de Jesus, mas o texto está dizendo que é o caminho, porque até que você chegue, vai lá, busque isso é um alvo alcançável, está disponível. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Já imaginou você caminhando e trazendo as realidades da salvação de Deus por onde você passa? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que você é um agente de Deus para trazer soluções de Deus para casamentos, para vidas quebradas, para vidas destruídas, para vidas sem direção, para as vidas sem vidas? Está disponível, irmãos, para a igreja. A igreja precisa de crescer e nós vamos fazendo isso e nos agigantando, irmãos. Nós falamos muito em números, ficamos preocupados com números. Prestamos relatórios, mas nós perdemos a qualidade do que Deus tem nos dado, irmãos. Que gostoso aquele chororô ontem dos jovens casais. Que tempo precioso foi aquele aqui com os irmãos. De perceber que uma faixa da igreja entendeu o que é a igreja. Não foram todos. Com que finalidade? Olha aí. 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, ou seja, para que eu tenha estabilidade. Para que eu tenha estabilidade espiritual. Esse crescimento, esse trabalhar, irmãos, é para dar-me estabilidade. Não é um dia eu sou crente, outro dia eu estou no mundo. Não é isso. Um dia eu estou cantando, levantando a mão, falando em línguas, profetizando, e no outro dia eu estou dando cheque sem fundo. Não é disso. Ah não, melhor essa igreja, melhor aquela igreja. Sabe o que essa palavra que sejamos levados, agitados de um lado para o outro, a palavra grega é a mesma de Lucas 8:24, irmãos. Pela fúria do vento, as águas tornaram-se em fúria. Ou seja, não tem estabilidade. A igreja precisa ter estabilidade. E através da igreja, os seus membros vão tendo estabilidade. Não é um tempo ser espiritual demais, é um tempo ser carnal demais. Irmãos, como nós precisamos dessa estabilidade espiritual? E nós só a teremos se estivermos juntos, interdependentes, falando para as pessoas com liberdade, com verdade, produzindo no coração um dos outros as realidades de Deus espirituais. Olha o verso 15. Mas seguindo a verdade de Deus em amor, cresçamos somente na oração, em tudo, naquele que é o cabeça do corpo, Cristo Jesus. Então, irmãos, seguindo a verdade, ou seja, sermos honestos.
dizendo das nossas fraquezas. Por exemplo, há um zum aí de uns jovens que estão enchendo a cara. Zum chega na cabeça do pastor. Isso está um péssimo testemunho, irmãos. Está um péssimo testemunho. Agora, sabe o que a gente faz? A gente não fala. Nós não falamos. Aí eles acham que está tudo certo. Aí eles acham que é assim mesmo que é o Evangelho. O texto está dizendo, irmãos, que para crescer, nós não podemos tapear. Não podemos. Mas a gente vai perdê-los, eles não vão vir mais para a igreja. Que problema? É porque eles não eram daqui. Não faziam parte do projeto de Deus. Porque quem quer, irmãos, vai. Eu assisti uma reportagem ontem do MIT, Estados Unidos. É o ITA americano. Gente, como é bom ouvir aqueles meninos. São empolgadíssimos com o aprendizado. Eu acho que o senhor, irmão Jorge, dar uma aula para aqueles meninos ia ser um negócio muito vibrante, porque eu sei que o senhor gosta de ser professor. Mas não há nada mais vibrante do que ser professor de alguém que quer aprender. Então, irmãos, eu e vocês precisamos ter essa realidade de aprender de Deus e dizermos aquilo que Deus quer que seja dito. Não é encher classe, irmãos. As classes normalmente têm 15 alunos. Mas são os bambambãs, irmãos. Tudo do ITA. Porque eu estava no ITA. Porque isso. São tudo os cabeças pensantes da nossa geração. A igreja precisa de pensar nisso, irmãos. Há um mundo apodrecendo aí fora. E o sal está tornando-se insípido. Muito sal. Mas não está fazendo função nenhuma. Sal insípido. Areia branca. Que tem algo assim que parece com sal. Mas está no nosso lar, está à nossa volta. Apodrecendo essa carne. Por causa do sal. Sal, irmãos, pode tornar-se insípido. Ele diz, e quando se torna insípido, ele não serve para nada. Só para asfalto. Só para ser pisado. Só isso, compactado. Deixou de ser aquilo que foi criado para ser sal. Então eu e vocês, irmãos, precisamos fazer isso. Mas olha o verso 16. Até 2. Então, mas aqui a visão é do navio na tempestade. Eu não estou sendo jogado de um lado para o outro como quando o vento bate. Por isso que eu mandei vocês lá para Lucas 8. É fácil. Então o vento bate e eu continuo o meu curso. Ali não está dizendo... Não está falando para questão estática. Crescimento não é estático, irmãos. Até que, não está dizendo que terminou, que eu tenho que cruzar os braços. Ele está dizendo que eu preciso de ter uma estabilidade. Eu sou crente hoje e serei crente amanhã. E vou crescer sobre isso. Tem 55 anos que eu ando fazendo isso, irmãos. Nunca fui mais crente, nunca fui menos crente. Sempre tive essa conduta, essa coisa do dia a dia. Nunca você me viu levantando as mãos, falando em língua, e no outro dia eu não queria nada com isso. Nunca fiz isso.
Nunca. Você pode contar no dedo de uma mão quantas vigílias eu participei. Aqui, o dedo de uma mão. Não sou de espetáculo, não gosto disso. Eu gosto de estabilidade. Ó, pastor, levei 10 anos para ler a Bíblia. Não tem problema, meu irmão. Você levou 10 anos, graças a Deus. Você leu. Ó, pastor, li a Bíblia num ano. Graças a Deus, meu irmão. Você leu num ano. Agora eu espero que você seja crente. Não significa que o que leu em 10 anos é crente. Deixa eu contar para vocês uma história que eu li ontem que eu achei engraçada. Uma pessoa ligou para outra dizendo assim, sabe assim, quando há uma empatia aí, eu tenho uma empatia aqui com a Aline, eu disse, ô Aline, vamos tomar um cafezinho junto, eu gostaria de te conhecer mais. Eu gostaria da gente caminhar um pouquinho mais, eu queria dar-me a conhecer você, queria conhecer você. Aí a Aline chega em casa, pega um livro, põe no envelope, endereça para Arcanjo Ligo 251, escreve o bilhetinho assim, pastor, tudo que o senhor quiser saber sobre mim está no livro. E eu estou disponível, se o senhor quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, só me telefona e tudo bem. Foi isso que eu estava pedindo para ela? Não. Aqui também não é a mesma coisa. Deus disse de tudo que ele era, tudo que tem a ver aqui no livro. Mas ler esse livro não é relacionar-se com Deus. Esse livro ajuda-me a relacionar. Então, quando eu ler o livro contando a biografia da Aline, eu vou dizer, então, Aline, eu gostei. Então, pastor, agora vamos conversar, vamos sentar, vamos caminhar juntos. Isso é relacionamento. Então, às vezes, a gente lê a Bíblia, mas não relaciona-se com Deus da Bíblia. Há uma diferença muito grande. E a gente precisa fazer isso. Olha, terminando. De quem, olha aí, falando de Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta. Isso aqui é linguagem médica. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Uma igreja, a palavra está dizendo assim, a igreja só cresce quando ela estiver interdependente. Interdependente. A minha palavra para o André e para a Cris ontem foi o seguinte, parte do meu ministério está indo embora. Parte do meu ministério está indo embora. Porque aquele casal me ajudou um tanto que vocês nem imaginam. E assim, irmãos, são todos vocês. Eu tenho dito nada do que está acontecendo aqui, está acontecendo por minha causa. Está acontecendo por causa de todos nós. Todos nós. Juntos. Cada parte fazendo a sua parte. E com estabilidade. Olha isso aqui. Essa palavra é estabilidade. Olha, pelo auxílio, de quem todo o corpo bem ajustado, né, andando certinho, consolidado pelo auxílio de toda a junta, né, olha aí, ligações, né, segundo a justa cooperação de cada parte fazendo a sua parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. É o corpo. É o corpo. Então eu cuido do meu corpo. Eu cuido dessa realidade. Aí os organismos trabalham, meus órgãos trabalham, sistemas digestivo, respiratório, vão trabalhar para que eu tenha saúde no corpo. Então, irmãos, aqui está a parte do estudo de interdependência. Eu e vocês somos interdependentes. Nenhuma parte é insignificante, irrelevante ou dispensável. Todos nós dependemos uns dos outros. E que Deus nos abençoe. Araraquara.